Alô, comunidade, alô, Brasil! Começa uma semana especial para o nosso país, a semana do julgamento de Jair Bolsonaro. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde ao vivo. E eu deixo aqui uma saudação também para quem nos acompanha depois. Esse resumo que o ICL traz com as principais notícias no Brasil e no mundo, sempre com a gente na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde mais uma vez, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Essa semana promete mesmo. Até acordei mais feliz. Boa tarde para você que nos acompanha pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Não, eu sou testemunha. A Laura estava animadíssima aqui antes de começar o nosso programa, a gente trabalhando, né, desde mais cedo para fazer aqui o roteiro do nosso ICL Urgente. Boa tarde para você que mora nesse país, em que aquele sujeito que dizia ter físico de atleta, lembram, durante a pandemia, ele falava, pelo meu histórico de atleta, bom, esse sujeito já quer dar baixa no hospital de novo, é coincidência. Sempre que tem uma notícia assim, vai em cana, ele corre para o hospital. A doença do Jair Bolsonaro tem nome. Cadeite, ou TPC, tensão pré-cadeia. Mas calma, Jair. Antes da cadeia vem a condenação, ainda tem uns recursos aí que seus advogados vão tentar. Daqui a pouquinho nós vamos explicar tudo, inclusive que história é essa? O Jair Bolsonaro pedindo para ir para o hospital, para construir essa tese da fragilidade e tentar pegar pelo menos uma domiciliar. É o que nós vamos mostrar daqui a pouquinho no ICL Urgente. Bom, os últimos suspiros do bolsonarismo antes da cadeia. Você viu, na véspera da retomada do julgamento de Jair Bolsonaro, os aliados mais fanáticos do ex-presidente foram às ruas pedir anistia. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, os patriotas estenderam uma bandeira enorme dos Estados Unidos. Esta aqui no telão é a imagem que marca a manifestação da extrema-direita na Paulista. Tinha bastante gente, mas a imagem mais marcante é esta. Os caras estendem a bandeira de um outro país no dia da independência do Brasil. Além da bandeira dos Estados Unidos, exibiram cartazes pedindo ajuda a Donald Trump, pedindo ajuda, pedindo que ele salve o Bolsonaro da cadeia. Tudo isso no dia 7 de setembro. Segundo a Universidade de São Paulo, que faz a medição do público, havia cerca de 42 mil pessoas na Avenida Paulista. Recuperou um pouquinho do fôlego, não é tão grande como aquela do ano passado, mas é um pouquinho maior do que as anteriores. Olha aí, ó, SOS USA, é tudo em inglês, né? Deus, pátria e família, né? Anistia ampla, geral e irrestrita. Vamos ver de novo aqui. Isso aqui, ó. Deus, pátria, família e trabalho, liberdade, Deus salve o Brasil, thank you, Trump. E a anterior, aquela anterior que estava aqui na tela, aquela moça que estava segurando, era o SOS Trump, né? E o Fora Moraes para todo lado, aqui ó, SOS USA, pare com a ditadura, Alexandre de Moraes. É isso, esse aqui é o naipe assim, da turma que estava lá ontem. A gente não briga com os fatos, tinha 42 mil pessoas, mas são os mais fanáticos que continuam na rua acreditando que a gente vive uma ditadura. Se fosse ditadura, esses sujeitos não estavam aqui fazendo o que estão fazendo, nem as lideranças subiriam no palanque e falariam as barbaridades que falaram. O evento foi organizado pelo Silas Malafaia, um dos aliados mais importantes de Bolsonaro. Laura, parece que o pastor, né, que na verdade é o líder da extrema-direita, não ficou muito feliz com a tal da bandeira dos Estados Unidos, que virou o grande símbolo dessa manifestação. Laura. Rodrigo, o Silas Malafaia ficou indignado. De acordo com a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o pastor disse que a vontade dele era arrancar a bandeira. Ele ainda completou dizendo que os bolsonaristas que estenderam a bandeira não têm noção nenhuma. Como se em algum momento eles já tiveram alguma noção, né, Rodrigo? Mas o mais impressionante é o seguinte, depois de criticar esse bandeiraço na Paulista, o Malafaia enviou um áudio para a coluna da Mônica Bergamo dizendo que ele está desconfiando de que isso foi uma armação da esquerda.
Olha isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, imaginem aqui a voz do Malafaia. Posso te falar uma verdade? A minha ficha tá caindo. Quem é que vai me dizer que não foi a turma da esquerda que estava ali e estendeu a bandeira dos Estados Unidos? Que não foi a própria esquerda que plantou isso para tentar desmoralizar o nosso evento, que era patriota do 7 de setembro? Foi muita coincidência esse negócio. Foi isso que ele disse, Rodrigo. Coincidência do quê, né, Laura? Bom, ele está dizendo que foi a esquerda. Você acha que alguém de esquerda ia se meter lá no meio daqueles fanáticos para se arriscar, estender a bandeira dos Estados Unidos? Eu conheço uma pessoa que foi lá fazer imagens lá dos fanáticos, mais de uma até aqui do ICL. Mas daí não estava, né, dando bandeira de que era da esquerda, né? Mas, de qualquer maneira, quando eles não sabem o que dizer, a culpa é do PT, a culpa é da esquerda. Na verdade, a bandeira dos Estados Unidos ali na Paulista tem tudo a ver com a lógica do que está sendo feito pela família Bolsonaro, que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro, pedindo para o Trump atacar o Brasil. Então, muito bom o título que está aqui na nossa tela, Patriotas de Trump. Esse é o resumo dessa manifestação do 7 de setembro na Avenida Paulista. Bom, falando nele, né? Adivinha quem elogiou a bandeira dos Estados Unidos? O Malafaia fingiu que ficou bravo. Mas adivinha quem elogiou a bandeira dos Estados Unidos na Paulista? O filho 03, né, fez questão de não ficar de fora dessa e agradeceu o Trump também nas redes sociais. Aí ele fez a postagem assim, precisa combinar lá com o Malafaia, hein? Por que uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil? Aí ele mesmo responde, ditaduras geralmente são derrubadas de fora para dentro, porque dentro delas os tiranos censuram qualquer ferramenta que possa fazê-los perder o poder. É por isso que no dia da independência do Brasil, as pessoas foram às ruas para quebrar a narrativa oficial de que Donald Trump não tem prestígio no Brasil. Não, os brasileiros não precisam mais das prostitutas da mídia tradicional. Somos um povo educado, estou vendo como é educado, que sabe agradecer aqueles que nos ajudaram na guerra para recuperar nossas liberdades. Muito obrigado, presidente Donald Trump, por trabalhar para consertar a bagunça deixada por seus antecedentes. Não sabe nem escrever, antecessores, né, ele quis dizer. Acho que alguém escreveu em inglês e traduziu errado para ele. Mas estava querendo falar dos antecessores. Eu te ajudo aqui, Eduardo. Não é à toa que na outra manifestação da esquerda, a gente não, acho que não tem essa imagem aqui, mas na outra manifestação da esquerda, que aconteceu ontem de manhã, no centro de São Paulo, eu vi uma fotografia gigante do Eduardo Bolsonaro lambendo as botas de tio Sam. Essa é a imagem que ficou. Lambendo as botas, eu falei, lambendo as botas de tio Sam, Eduardo Bolsonaro, e ele fez de novo isso aqui nessa mensagem que a gente acabou de trazer. Eu fico imaginando que tipo de áudio que o Malafaia está mandando agora para o Bolsonaro xingando o Dudu, Bananinha de novo. Lembra que ele xingava? Pô, seu filho! Então, o Malafaia deve estar dizendo assim, eu estou dizendo que a bandeira foi infiltração da esquerda, e o Dudu está dizendo que a bandeira é dos patriotas. Como é que ficou? Não combinaram entre eles. O jogo está mal arrumado lá do lado dos personagens da extrema-direita. E tem um terceiro personagem que nós vamos trazer agora e que parece ser o mais importante daqui para frente. Eduardo, Jair e Silas Malafaia talvez sejam importantes para o passado, do que já foi o bolsonarismo. Para o futuro, vamos falar dele. Ao lado de Silas Malafaia, quem também marcou presença lá na Avenida Paulista foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que a mídia tentava vender como o bolsonarista moderado. Olha a foto dele aí, lá na capa do ICL Notícias. Bela, bela capa, bolsonarista e nada patriota, o Tarcísio de Freitas com a bandeira dos Estados Unidos atrás dele nesta manifestação. O bolsonarista não tão moderado finalmente mostrou quem é. Pediu anistia ampla e irrestrita. Defendeu a candidatura de Bolsonaro em 2026. Falciane, porque ele quer ser candidato. Ele finge que defende o Bolsonaro para ficar com os votos do Bolsonaro. Agora, não foi só isso não. O mais grave foi que Tarcísio fez um ataque contra o Supremo semelhante aos ataques que Jair Bolsonaro fez no passado. Atenção, Tarcísio. O Jair Bolsonaro começou num 7 de setembro de 2021 dizendo que não seguiria mais determinações do Supremo. E pode terminar preso 4 anos depois. Tarcísio talvez esteja começando o percurso dele rumo à cadeia e não à presidência, com a frase que ele falou ontem lá. Ele disse, o Brasil é uma ditadura, Alexandre de Moraes é um tirano. Vamos ver um trecho do que falou o bolsonarista radical Tarcísio de Freitas. Vamos lá. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer.
Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Bom, se ninguém aguenta mais, então é para não respeitar a determinação do Supremo. Deixa eu entender, Tarcísio. A mesma regra que elegeu Lula, elegeu Tarcísio para governador de São Paulo. Elegeu Eduardo Bolsonaro, senador por São Paulo. Elegeu o Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio. Por que a ditadura ela é só para uma parte do que a gente assiste na política? Não é? E outra coisa, governador do estado mais rico e mais importante da federação do ponto de vista da economia e do peso também da população, está confrontando um dos poderes da República? É isso que está fazendo o Tarcísio? É gravíssimo. Ele comprou uma briga, arrancou a máscara e mergulhou na lama do bolsonarismo extremista. Não dá mais para o Tarcísio se vender como um moderado. Ele não tem muita opção, para falar a verdade. Se quiser ser candidato, ele precisa primeiro travar a batalha dentro do campo deles, que é o campo da extrema-direita. E para fazer isso, tem que convencer os eleitores e principalmente a família Bolsonaro que ele é confiável. Então, esta fala do Tarcísio tem a ver com isso. Obviamente, esta fala não pegou bem, principalmente nos corredores do STF. A avaliação de ministros da Corte é que as declarações de Tarcísio não são compatíveis com a de um governador de estado. Acabei de falar isso. Outros integrantes do STF estranham a subida de tom de Tarcísio, um dos únicos aliados de Jair que vinha poupando comentários mais pesados contra o Supremo. Ano de eleição chegando, Tarcísio indo pro tudo ou nada. Nas redes sociais, teve ministro do Supremo se pronunciando sobre esses ataques do bolsonarista radical. Não é isso, Laura? Quem foi o ministro que contestou esta fala do Tarcísio? Rodrigo, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, ele rebateu os ataques do Tarcísio em um post feito no X. Vamos ver o que ele disse. Ele disse o seguinte, abre aspas, no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil uma ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. Aí o Gilmar Mendes listou todos os crimes do bolsonarismo, né, Rodrigo? Além disso, quem também comentou sobre esses ataques do Tarcísio foi o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele disse que o julgamento do Bolsonaro é sobre provas e não uma disputa política. Ele disse o seguinte também, abre aspas, tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Era um mundo de sombras. Hoje tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é um reflexo da realidade. E na vida não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem. Só um último comentário, Rodrigo, eu vi aqui no chat que uma pessoa disse o seguinte, nossa bandeira jamais será vermelha, azul e branca. É justamente isso, né? É isso. Eles diziam tanto isso, nossa bandeira jamais será vermelha. Ficaram indignados quando teve gente que sugeriu a camisa da seleção vermelha, mas vestiram a Avenida Paulista com a bandeira dos Yankees que estão atacando o Brasil nesse momento. Patriotas de Araque. Patriotas de meia tigela, entregaram de bandeja mais uma imagem para o Lula usar agora e usar no ano que vem para mostrar quem é que está do outro lado. É essa gente aí que defende os Estados Unidos. Bom, a gente entra na semana mais esperada do ano. Tudo indica que até sexta-feira veremos o ex-presidente Jair Bolsonaro e os 7 comparsas, militares na maioria, sendo condenados por tramar contra a democracia brasileira. Amanhã, terça-feira, a primeira turma do Supremo vai retomar o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. A sessão vai ser aberta às 9 horas da manhã, você já sabe, vai acompanhar desde cedo aqui no ICL, tem o Desperta com Panunzio, às 8 horas a Vivi, o William De Luca, toda a equipe do N1 também mobilizada, aí o Calejão, o Demore, para trazer as primeiras informações e às 9 horas interrompemos tudo para acompanhar ao vivo o voto de Alexandre de Moraes, né? Ele vai dar a palavra, o Zanin vai dar a palavra para o Alexandre de Moraes e ele vai ser o primeiro a votar, claro, ele é o relator, um voto que está previsto aí para durar 3 horas. Então, a manhã inteira desta terça-feira é voto do Xandão.
Depois do relator, os demais ministros da primeira turma vão proferir os seus votos na seguinte sequência. Vamos colocar aqui na tela a sequência de votantes da primeira turma. A gente tem um quadro aqui. Exatamente. Então, às 9 horas da manhã começa com Alexandre de Moraes. Deve ocupar toda a manhã. Então, na tarde, provavelmente já na tarde de amanhã, voto de Flávio Dino. O terceiro a votar, Luiz Fux. E aqui é que a gente pode ter surpresas. Eu ficaria muito de olho nesses três, né? Porque o Flávio Dino, pela qualidade da oratória, pelas sacadas e por tudo que ele pode agregar ao voto do relator, e o Luiz Fux, porque pode trazer divergências e pode ter fato importante para a gente. Depois, Carmen Lúcia, que é a decana, é a mais antiga da turma, e vota, por último, o presidente da turma, o Cristiano Zanin. Se não terminar, e provavelmente não termina amanhã, provavelmente só termina na quarta, ou talvez nem na quarta pela manhã. Talvez só na quinta, tanto é que a gente lembrou aqui, o Xandão pediu um dia mais, aí a quinta-feira, para também ter sessões. A gente vai ter sessão terça, quarta, quinta e, se precisar, sexta-feira, dia 12, encerrando nesta semana, com certeza, o julgamento aí na primeira turma. A não ser que alguém peça vistas. Laura Couto traz mais detalhes. Laura. Rodrigo, é importante destacar aqui que se os réus forem condenados, a prisão deles não vai acontecer de forma automática com o fim do julgamento. Isso porque essa prisão só pode ser efetivada depois da análise de todos os recursos contra a condenação. E as defesas vão poder apresentar 2 tipos de recurso dependendo do placar final: os embargos de declaração ou os embargos infringentes. E qual a diferença, Rodrigo? Os embargos de declaração são recursos usados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão final, ou seja, pedir esclarecimentos de possíveis omissões. Mas, em geral, esse tipo de recurso não tem poder para reverter o julgamento, o resultado do julgamento, e costuma ser rejeitado. Já caso o julgamento termine em favor da condenação, mas com um placar de 3-2, as defesas podem entrar com embargos infringentes, que aí é para tentar que o caso seja julgado de novo ou levado para plenário, Rodrigo. Pois é, Laura, muito improvável, né? Mais provável 5-0 com alguma divergência do Fux em alguns detalhes, ou 4-1. Então, provavelmente não teremos embargo infringente, só os embargos de declaração. Até outubro tudo deve estar finalizado. Mas enquanto a gente espera o dia de amanhã, vamos falar de uma coisa aqui. A defesa do Bolsonaro, olha só, foi assim que a gente abriu o programa. A defesa do Jair Bolsonaro pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar para fazer procedimento médico. De novo o Bolsonaro vai correr para o hospital. É medo. Isso aí é medo da prisão. Dessa vez seria uma cirurgia de retirada de lesões na pele. O procedimento está previsto para ser feito no Hospital DF Star, em Brasília. Espera aí, aqui travou aqui a minha tela. Deixa eu dar uma parada aqui. Vai ser no DF Star, né? O procedimento deve ser no DF Star, que é esse hospital para onde ele normalmente corre, lá em Brasília, né? Dessa vez seria uma cirurgia para retirada de lesões na pele, como eu falei. Esses exames estão marcados para o próximo domingo, ou seja, logo depois do julgamento da trama golpista. Tem toda a cara de construção de narrativa, de que ele está frágil, de que ele precisa de hospital, de que ele não pode pegar uma cana na papuda e precisa ficar na domiciliar. É o que o Bolsonaro está tentando cavar, com mais esse pedido de hospital na véspera da cadeia. Bom, de olho no Congresso, o governo já discute estratégia contra o projeto da impunidade, que os bolsonaristas chamam de anistia. Na manhã de hoje, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reuniu ministros do Centrão para tentar driblar essa tal dessa anistia. Laura tem mais detalhes. Rodrigo, o plano do governo é enfraquecer o projeto de lei de anistia, impedindo que esse projeto golpista chegue a ser pautado. A ideia é convencer os parlamentares a dar andamento nos projetos de interesse do governo. E para fazer isso, a Gleisi Hoffmann, a ministra, ela quer organizar uma agenda legislativa no Congresso que vai durar até o fim do ano para fortalecer essas outras pautas. A ideia é priorizar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? A aprovação do projeto de isenção do imposto de renda, as medidas provisórias de redução de conta de luz e do gás, a PEC da segurança pública e outras medidas. Agora, um destaque importante: além dos ministros principais do governo Lula, quem também esteve presente nessa reunião foi o Celso Sabino, que é o ministro do Turismo do União Brasil, que é um partido do Centrão que já anunciou o desembarque do governo, Rodrigo. É isso. Então é o Lula tentando mostrar, Laura, que ele vai tentar ainda comer pelas beiradas alguns votos aí do Centrão, mantendo diálogo com algumas lideranças. No União Brasil, o Celso Sabino é um dos poucos, né, que ainda se mantém ali próximo do governo, além do Alcolumbre, presidente do Senado, também
tem ali um diálogo com o governo. Vamos para o noticiário internacional, notícia importantíssima que vem aqui no nosso vizinho. Derrota acachapante de Javier Milei nas eleições legislativas na província de Buenos Aires. Importante, ali na província de Buenos Aires vive 40% da população argentina. Então, resultado ali é um termômetro do país. Não confundir com a capital, né? A capital, Buenos Aires, aquela parte turística é uma coisa. A província, na província vivem 40% dos argentinos, né? A coalizão peronista, comandada pelo governador da província, Axel Kicillof, abriu 13 pontos de vantagem sobre a coalizão apoiada pelo Milei. Foi um sinal de que o presidente de extrema-direita perdeu apoio nas últimas semanas, principalmente após as denúncias de corrupção envolvendo a irmã dele, que é também a principal ministra do governo. Cristina Kirchner, líder peronista, líder da oposição, mesmo em prisão domiciliar, comemorou a vitória da oposição na província de Buenos Aires. Temos as imagens aí no telão, olha, a Cristina sai no balcão do apartamento onde ela está em prisão domiciliar e lá embaixo uma pequena multidão mesmo, né, comemorando a vitória, a volta do peronismo. Toda vez diz, agora o peronismo acabou. E não se acaba com o peronismo, que faz parte da identidade da classe trabalhadora e de uma parte até da esquerda argentina. Quem traz mais informações sobre esse importante fato ocorrido ontem lá na Argentina é Fabián Restivo, repórter da Telesur em Buenos Aires e um parceiro aqui do ICL. Vamos acompanhar. Unas elecciones provinciales que el presidente Javier Milei decidió nacionalizar con esta soberbia que lo caracteriza y que finalmente le fue realmente adversa. La diferencia en porcentaje fue de 46 puntos a 33. Es una enorme diferencia de la cual está todo el mundo absolutamente asombrado, propios y extraños, porque se hablaba de la posibilidad de una diferencia de 2 puntos. Los más optimistas hablaban de una diferencia de 6 puntos a favor del gobernador, de los candidatos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Varios factores influyeron en esto. Quizá el más fuerte de todo fue estos hechos de corrupción que involucran a la hermana del presidente Javier Milei, que además es la secretaria general de la presidencia. Una vez más, el peronismo resurge como el ave fénix de sus cenizas y hay vida después de Milei, que es una sensación nueva, renovada, que sale de ayer. El final fue una fiesta. El presidente Javier Milei acabó aceptando la derrota, diciendo en la misma frase que él iba a hacer una lectura de lo que había pasado para cambiar lo que pudiera ser cambiado, y menos de un minuto después dijo, y acá no va a cambiar nada, el rumbo económico sigue, el rumbo social sigue, y no solamente no va a cambiar, sino que lo vamos a profundizar mucho más. Es muy difícil adivinar qué es lo que piensa el presidente Javier Milei. Lo que sí se sabe, lo que sí se siente, lo que sí se respira, es que hoy en Argentina es un mejor día. O Rodrigo tá sem áudio. Pessoal, agora eu vou para o outro assunto. Continuando aqui no Milei, a Bolsa reagiu com a derrota do Milei. O principal índice do mercado financeiro argentino, o Merval, desabou quase 12% por volta do 12:30 de hoje, depois da derrota do partido da extrema-direita. E, ao mesmo tempo, o dólar ele disparou 5,26% em relação ao peso argentino. Agora, vamos passar para um outro assunto, mas continuando no noticiário internacional. De olho no BRICS, gente. O Lula criticou o tarifaço durante a reunião virtual desse grupo econômico hoje. O presidente Lula afirmou que os países do bloco se tornaram alvo de uma chantagem tarifária. A gente vai colocar aí na tela o que ele falou. A fala do presidente não foi transmitida. A gente tem o Rodrigo de volta para comentar sobre o assunto? Temos. Rodrigo, a gente está falando aqui do BRICS. Eu estava ouvindo, Laura. Foi um probleminha aqui no microfone, mas já sanado, né? Você já passou para os BRICS. Eu queria ter falado um pouquinho da Argentina, mas muito rápido, antes de falar do Lula aqui nos BRICS, que em outubro mais uma eleição importantíssima na Argentina. Foi uma primeira avalanche contra o Milei. Você já disse aí, Laura, despencou a Bolsa, explodiu o dólar na Argentina. Pode ter começado o fim do governo Milei antes da hora.
Então é para a gente ficar atento. E o Milei é tido como grande exemplo aqui da direita brasileira. Então vamos ficar atento e agradecer a matéria do Fabian Restivo, da Telesur aqui para o ICL. Mas falando dos BRICS, Laura, que você já começou a trazer, houve essa reunião e o presidente Lula disse o seguinte, nesta reunião virtual: nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como um instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. A imposição de medidas extraterritoriais ameaça nossas instituições. Cabe aos BRICS mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade. Então esta foi a fala do presidente Lula. Mesmo sem um pronunciamento, a gente conseguiu algumas imagens da reunião. Sabe aquela reunião da empresa que está todo mundo na telinha ao mesmo tempo? É mais ou menos isso que a gente teve nos BRICS. Só que aqui simplesmente... Podemos voltar? Bom, acho que vai passar daqui a pouco. Olha só quem que estava na tela, né? Dividindo aí a tela. Xi Jinping, o Putin aqui embaixo, o presidente da África do Sul, o primeiro-ministro, né, da Índia, Lula, e representantes de outros países que se integraram nos últimos anos aos BRICS, né? Está aqui Etiópia, né? Quem mais que está por aqui? Emirados Árabes Unidos, Irã. Então, uma reunião super importante, e Indonésia também. Uma reunião super importante, mostrando o peso cada vez maior dos BRICS e por que que o Trump tem tanto medo destas articulações. Noticiário internacional ainda. Olha que notícia importante também. Depois de quase 2 anos de atraso e mais de 60 mil palestinos mortos, a ONU finalmente reconheceu que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Demorou, hein? Aliás, o Lula falou disso 1 ano e meio atrás e a comunidade israelense aqui no Brasil, comunidade judaica, melhor dizendo, comunidade judaica, ficou assim achando que era um absurdo. Agora é a ONU dizendo, é genocídio. No discurso mais recente, o alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk, finalmente usou o termo genocídio, marcando então um novo tom do posicionamento da organização. A gente tem um trechinho aqui, né, do representante da ONU, será que dá tempo de passar? Rapidinho. I'm horrified by the open use of genocidal rhetoric and the disgraceful dehumanization of Palestinians by senior Israeli officials. The region is crying out for peace. Gaza is a graveyard. Israel remains in deep trauma after the horrific attacks by Hamas and other armed groups on 7 October and the continued holding of hostages. Further militarization, occupation, annexation and oppression will only feed more violence, retribution and terror. Israel has a legal obligation to take the steps ordered by the International Court of Justice to prevent acts of genocide, punish incitement to genocide and ensure enough aid reaches Palestinians. É um dia importantíssimo, então, representante da ONU falando com todas as letras. Gaza virou uma espécie de cemitério e o que os israelenses praticam é um genocídio na faixa de Gaza. Importante sinalização. Enquanto isso, as pessoas morrem, mas a gente tem pelo menos a sinalização da ONU. Última notícia. Na França, caiu o primeiro-ministro, François Bayrou. Crise política na França. A extrema-direita avança por todos os lados. Esse aqui era um primeiro-ministro de centro-direita, um moderado. Né? É ministro atrás de ministro que cai na França. Então é mais um país em crise e é mais um país onde, pelas pesquisas, a extrema-direita avança e a Europa, né, como a gente dizia aqui, vai se criando um clima terrível também na França, crise política com a queda do primeiro-ministro. Obrigado, Laura, inclusive pelo socorro aqui quando falhou o microfone. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço. Amanhã não tem ICL urgente, mas a gente vai acompanhar o julgamento, então a gente espera vocês aqui no ICL. Até amanhã, pessoal. É isso, urgente é o dia inteiro amanhã, porque amanhã é o julgamento e o ICL vai estar nesta cobertura. Aliás, falando em urgência, prepare-se. Vem aí uma estreia no ICL que vai entrar para a história, hein? No dia 14 de setembro, enquanto o Jair vai correr para o hospital, o ICL vai estrear esse documentário, O Fim de Bolsonaro. 14 de setembro, às 8 horas da noite, será o lançamento do documentário original do ICL. O Fim de Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. É um dossiê sobre o fracasso dos golpistas, todos os detalhes do que eles fizeram e dessa reta final no julgamento, com documentos, provas, depoimentos e análise, com todas as etapas que levaram Jair Bolsonaro e a cúpula militar para o banco dos réus. Temos um trailer para assistir, vamos lá.
não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. O que ele fez na vida e na carreira política dele foi atentar contra a democracia brasileira. Organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. Eles fizeram um plano que previa a execução, o assassinato do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Tem documento para provar isso. Pela primeira vez, militares criminosos são julgados pelo judiciário. O senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Editou a minuta? Se humilhou na frente das câmeras, se humilhou diante de todo o Brasil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, se for guerra, morre inocente. É isso aí. Garanta já o seu ingresso pro documentário que vem aí no próximo domingo. E o que vem aí também agora é o N2 com mais notícia e análise ao vivo aqui com a Gabi, o Chico Sá e o Juliano Medeiros. Daqui a pouco eu tô por lá também. Valeu, gente. Obrigado. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição, com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.